E aí galera, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de linguagem de programação. Hoje nós vamos começar a ver os paradigmas, né? Eu vou começar pelo mais antigo deles, que data lá já desde os anos 40, né, dos primórdios aí da computação, que é o paradigma de programação imperativo. E por que esse aí é o mais antigo? Vamos lá, a gente vai entender melhor. Eu sei que vocês já conhecem, provavelmente já programaram muito aí nesse paradigma, né, linguagem C, em outras linguagens bem tradicionais aí, ó. Aqui eu tenho uns exemplos, ó, Fortran, COBOL, C, Pascal. Python tem um componente também, até Java, né, que é bem orientado a objeto, tem umas componentes imperativos, certo? Os elementos desse tipo de programação. Paradigma a gente vai imaginar aqui como um estilo de programação, né, uma modalidade de programação que tem algumas características interessantes e peculiares, né? Os elementos da programação imperativa, eles espelham diretamente a arquitetura de von Neumann, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né, e que fundamenta a maioria dos computadores desde essa época aí até hoje. Então isso aí talvez ajude a explicar o grande sucesso desse paradigma. Baseado no trabalho do Alan Turing, então, né, essa lenda aí da computação, de 1936, Alan Turing, que provavelmente vocês viram retratados aí pelo ator Benedict Cumberbatch, no filme O Jogo da Imitação. O John von Neumann, ele reconheceu que tanto um programa quanto seus dados, eles poderiam residir na memória de um computador, levando ao aumento da versatilidade, facilidade de uso e potencial dos computadores. Então ele enxergou aí uma possibilidade de que os computadores eles servissem para mais coisas, eles fossem mais fáceis de utilizar, se tanto os dados quanto o próprio programa ficassem na memória, né? Antes disso, os programas eram armazenados fora da memória, normalmente em painéis com ligações de fios, como está nessa imagem aqui, ó. Olha que zona aqui, né? É muito menos intuitivo, né, do que se você utilizar a memória como a gente faz hoje em dia. Desculpa. Ou então em cartões perfurados, que é uma coisa que ainda durou por muito tempo e que eu acho que na última aula até coloquei um exemplo lá, que você tinha que perfurar o cartão para cada instrução que ia acontecer lá. Aqui está o Alan Turing, né, que infelizmente faleceu jovem e sofreu com preconceito, uma série de coisas. E o John von Neumann, que é um contemporâneo dele aqui, também morreu jovem, né? 50 e poucos anos. Na arquitetura do von Neumann, que às vezes é chamada na literatura de von Neumann-Eckert, né, que é um outro cara que provavelmente ajudou ou trabalhou em paralelo com isso, a memória contém instruções de programas, então armazena o programa, e os valores dos dados, que é o armazenamento de dados. Vocês que provavelmente já tiveram contato com disciplinas de microprocessadores e tal, vocês sabem do que eu estou falando aqui, ó, armazenamento de programa e armazenamento de dados. Você tem segmentos na memória que servem para armazenar um e outro, né? Elementos centrais da arquitetura das linguagens imperativas são o conceito de atribuição. Então, atribuição, quando a gente fala de você pegar um valor e atribuir para uma variável, isso daí praticamente define o conceito aqui, define o paradigma imperativo, né? Você consegue mudar dinamicamente os valores de um local na memória e destruir seu valor anterior. Variáveis, é lógico que muitas vezes a gente abstrai isso daí, né? A gente programa como se a gente estivesse trabalhando num nível superior aqui. Só que, na verdade, uma variável ela sempre representa uma posição na memória, né? Ou algumas posições na memória. Então, o que a gente está fazendo é dinamicamente alterando o estado da memória do seu computador, né, através de comandos de atribuição. E como também o programa está armazenado sequencialmente na memória, você vai ter uma execução também sequencial das instruções que você colocou lá, né? Você vai ter ali, na sua memória, o programa vai rodando na sequência que ele está lá. Aqui está um diagrama, que na última aula eu já mostrei para vocês. Aqui está a memória de um computador de von Neumann-Eckert, que tem o programa e as variáveis. Aí você tem as unidades de controle e a unidade lógica e aritmética aqui, né, que são o processador do computador. Você tem uma entrada aqui e você produz uma saída a partir de um processamento que é realizado nessas unidades aqui do centro. Quais são os principais recursos das linguagens imperativas? Que são muito facilmente os programas característicos dessa linguagem expressos na forma de fluxogramas assim, ó, com instruções, laços de repetição, isso daqui é com um condicional, né, e assim por diante.
Então, eu tenho declarações de variáveis, que é o quê? Eu atribuir nomes a posições de memória, né, associando essas posições de memória a um determinado tipo que faz com que a minha linguagem e o meu computador ele interprete da maneira correta aqueles bits que você colocou lá. Também as expressões, que você vai recuperar valores de variáveis através de nomes, né, que a gente acabou de falar que você declara, a partir de suas localizações da memória. E você tem cálculos de expressões a partir desses valores aí. Então, você pode capturar os valores da memória, realizar cálculos com eles e depois armazenar numa outra posição, por exemplo. Comandos condicionais, que nada mais são do que comandos que desviam o fluxo do seu programa. Então, seu programa está indo ali na sequência, descendo instrução por instrução. Em algum momento, você tem um if, né? Esse if vai fazer o quê? Se alguma condição for verificada, ele continua. Se não, ele pula, ele desvia o fluxo, ele pula uma parte da memória ali que tem aquele programa, que não é para ser executado naquele momento. E comandos de repetição, que são mais ou menos o seguinte: você tem um condicional, e enquanto aquele condicional lá não for satisfeito, você fica repetindo. Ou enquanto ele for satisfeito, você fica repetindo. Então ele também desvia o fluxo, ele volta o fluxo para um lugar, daí chega de novo no lugar, ele volta, até que a sua condição seja satisfeita. Aqui a gente tem um fluxograminha que para cálculo de número de Fibonacci, né? Da maneira mais linear aqui, que você não precisa de recursão. Então o que eu estava falando aqui? Espelha, né? Que as características da linguagem imperativas espelham a arquitetura de von Neumann. Como? As variáveis da linguagem são células de armazenamento na memória na arquitetura de von Neumann. As instruções de controle também são instruções do tipo test and jump, né, testes e saltos, que vão estar também na memória do computador de von Neumann. Instruções de atribuição também são instruções de fetch e de store, que são para recuperar e armazenar coisas na memória. E as expressões, você vai fazer referência à memória, né, instruções aritméticas, aí você tem a unidade lógica aritmética sua, e o processador vai realizar os cálculos. Você tem, então, basicamente uma característica para cada também característica da arquitetura. Em resumo, então, a gente diz que o núcleo da programação imperativa se resume a 3 conceitos. O primeiro, e o que eu quero que vocês guardem bem firme no coração aí, é o conceito de estado. Você tem um conjunto de variáveis que vai conter o estado do programa naquele momento. Né? Qualquer programa. Se você tiver, a informação do seu programa está onde? Né? Está nos dados, nos valores das variáveis. Então, num determinado momento ali, você colocou um stop daquele de debug lá. Como é que está o seu programa? O estado dele são os valores da variável naquele momento. Reconhecedor de estado, que são expressões compostas por relações entre valores literais e variáveis. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um exemplo aqui até engraçado. Reconhecedor de estado é o quê? É if. É uma verificação, é um laço, que faz o quê? Ele olha o estado naquele momento e toma uma decisão baseada naquele estado. Ele reconhece, ele observa o estado naquele momento e toma uma decisão para o fluxo do seu programa seguir. E comandos de 2 tipos, de atribuição, que atualiza o conteúdo de variáveis ou inicializa, né? Que também com valores ou com expressões, e os comandos de controle, que eles vão determinar qual instrução que vai ser executada na sequência. Uma condicional, um laço e assim por diante. Muito semelhante a uma máquina física, então, né? Cada estado, quando reconhecido, leva uma sequência de ações. Isso vai acontecendo sucessivamente até que você atinja o seu estado final, né? Incluindo, indicando que você concluiu sua tarefa, você terminou o seu processamento. Aqui, o exemplo que eu falei para vocês. Aqui está o programa, né? O estado do seu programa é o seguinte: você foi parado aqui pela polícia, né? O seu programa é o quê? O nome dele é Steve, a idade dele é 25 anos e ele é habilitado True. Esse é o estado atual dele, né? E esse estado foi evoluindo. Lógico que o nome dele nunca mudou, mas a idade foi mudando. Teve uma época que poderia ser que ele não era habilitado, ele foi habilitado e assim por diante. Aí ele foi parado na Blitz, o que aconteceu? Vem aqui um reconhecedor de estados, o policial. O que ele faz? Um condicional. If, se o motorista está habilitado, ele segue viagem. Se não, ele vai ter que chamar um advogado. Vai deixar o carro lá e vai de carona embora. Beleza?
Então é mais ou menos isso. O policial que reconhece o estado das suas variáveis aqui do seu programa. As linguagens imperativas elas podem ser ditas completas quanto a Turing. Quando elas fornecem um conjunto mínimo e efetivo de recursos de maneira que seja possível expressar qualquer algoritmo que possa ser concebido. Então ali, com aquele conjunto relativamente básico de coisas que tem, de instruções, de comandos que tem na linguagem, ela deve ser capaz de expressar qualquer algoritmo. Não estou falando que tem que expressar fácil, que tem que expressar de maneira simples, ele tem que ser capaz de expressar qualquer algoritmo, né? Então vai ter variáveis e valores, operações aritméticas, matemáticas básicas, comandos de atribuição, sequenciamento de comandos baseados em memória, condições, comandos de ramificação, né, tipo goto, branch, repetição, e assim por diante. Isso torna, quando você tem tudo isso, a linguagem completa quanto a Turing. You complete me. You had me at hello. E quais são as razões do sucesso? A gente pode dizer que é muito bem sucedida. C, como eu mostrei para vocês, é uma linguagem das mais utilizadas até hoje. E o próximo slide aqui eu vou mostrar algumas informações sobre uma outra linguagem que vocês pensam que morreu, mas que não morreu, que também é utilizada até hoje. Fortran é utilizado até hoje. Que é o quê? A proximidade delas com relação à arquitetura das máquinas, né? Isso faz com que, ao mesmo tempo que aumenta um pouquinho a complexidade para um leigo olhar naquilo lá e entender, aumenta também a eficiência, porque se ela é próxima da máquina, quer dizer que ela representa certinho ali as particularidades ali daquele computador, daquela máquina. Esse caráter histórico, né, que os primeiros projetos de linguagem comerciais foram nesse paradigma, então existe uma continuidade aí. E existe, por causa disso mesmo, uma grande quantidade de código imperativo em várias áreas de aplicação que precisam aí ser mantidos, né? Automação bancária, projetos científicos de universidades, centros de pesquisa, aplicações comerciais, né? Existe muito código escrito em linguagens imperativas. Olha aqui alguns fun facts ou scary facts sobre o COBOL, que é uma linguagem que é caracterizada por esse tipo de tela aqui, ó, de supermercado, de banco, né? Mais de 310 bilhões de linhas de software estão em uso hoje e mais de 200 bilhões de linhas são em COBOL. 65% do total do software rodando hoje, tá certo que isso aqui é de 2017, 2018, tá? Mas imagina que tenha caído um pouquinho. É escrito em COBOL. Violento, né? What? Existe 200 vezes mais transações em COBOL por dia do que buscas no Google worldwide, ao redor do mundo. Você sabia? 80% das transações diárias de negócios aqui no mundo estão confiando que eles são feitos em COBOL? Então, ó, imagina só, apesar de ser uma linguagem que é obsoleta, né, pela característica dela, ainda tem muito sistema legado. Então, uma pessoa que saiba mexer com isso daí, provavelmente se daria bem no mercado. Agora eu vou falar algumas outras coisas importantes também sobre esse paradigma, né, que são as variáveis, valores e tipos, expressões, comandos e abstração procedural. E na próxima aula a gente vai ver a continuação desse mesmo paradigma, onde eu vou exemplificar com a linguagem Python, né? Variáveis, valores e tipos. Então, a gente vai enxergar sempre uma variável como uma abstração, né? Como uma maneira de se pensar em mais alto nível em células de memória da máquina, né? Uma linguagem, e isso daí pode possuir níveis variados. Em alguns casos, as características da abstração e das células são muito próximas. Então, você tem valor int, você tem um valor boolean, né? Elas são representadas por poucos bytes ou bits ali na memória, e o conceito do tipo, ele é facilmente transposto para o conceito da memória ali, né? Da maneira como ele é gravado na memória. É tipo numérico, tipo binário, e assim por diante. Em outros casos, a abstração é mais sofisticada. Se você tem, por exemplo, eu nem estou falando aqui de classe, porque a gente não chegou em programação orientada a objeto ainda. Eu estou falando aqui de, por exemplo, você tem uma matriz tridimensional. Você enxerga ela como se fosse um cubo,
né, como se fosse um objeto tridimensional ali, né? Mas na verdade na memória ele não tem nada a ver com o cubo. Ele está guardado ali sequencialmente na memória e a linguagem abstrai, ela esconde isso daí para você, né? O que realmente é importante para nós? Termos a consciência de que as variáveis correspondem a um espaço na memória, né, com seu próprio endereço, com seu valor, com seu tipo. Olha lá, quais são os atributos? Nome, endereço, valor, tipo. Um tempo de vida da variável, que, por exemplo, se uma variável é declarada no corpo de uma função, ela provavelmente o tempo de vida dela está ali restrito ao tempo de vida da função, né, o escopo da função. E assim por diante. E escopo, que é também onde que a variável vai valer, né? Aqui eu tenho, por exemplo, um inteiro de 4 bytes, que seria um inteiro de 32 bits, que cabe lá até 2 milhões de positivo ou negativo, né? Então, declarei um inteiro A, coloquei o valor 12 nele. Então, eu tenho toda essa parte na memória aqui reservada para a minha variável, e estou colocando o valor 12, que em binário é 1100, aqui, né? Obviamente que tem uma série de detalhes que eu não vou entrar nessa área aí. Aqui, ó, cada célula seria 1 byte, né? Cada palavra da memória. Uma matriz bidimensional na memória. Olha só, a nossa representação é assim, um retângulo, né? Com 2 dimensões. Mas a memória não é bidimensional. Então, na memória, a sua matriz está alocada aqui sequencialmente. E quando você utiliza os índices que a linguagem providencia para a gente, aí ele calcula automaticamente para você aonde que você está querendo acessar. Tá? Nome de uma variável. O que é? É uma cadeia de caracteres que vai identificar aquela posição da memória que você acabou de alocar lá. Algumas questões podem ser levantadas sobre esse nome aí, como por exemplo, existe limite de tamanho? Eu posso colocar quantos caracteres no nome? Tem linguagem que vai ter limite, tem linguagem que não. Né? Em Fortran 95, por exemplo, você pode fazer um nome com até 31 caracteres, no máximo. Em C Sharp e em ADA, é ilimitado, pode fazer o nome que você quiser. Tá? É sensível a maiúsculas e minúsculas, que é o conhecido e o famoso case sensitive? Na maioria dos casos, sim. Em C, C++, Java, C Sharp, Python. Existe um problema de legibilidade com relação a isso? Você pode até pensar que sim, ou exatamente o contrário, pode ser que não. Né? Porque Unifei só com o U maiúsculo, Unifei com tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, vão ser variáveis diferentes. E pode ser que era essa a sua intenção, ou pode ser que você estivesse escrevendo errado. Né? Tem uma questão de custo-benefício aí. Eu, particularmente, prefiro case sensitive. Evita que você escreva um nome ali que você queria dizer outra coisa. Quais caracteres são permitidos? Ele permite caracteres especiais, underscore, cifrão, %. Normalmente, alguns não, outros sim. E as palavras reservadas? Eu não posso colocar como identificador de um nome de uma variável a palavra if, ou a palavra for, while, ou struct. Entendeu? Você não pode colocar em C essas palavras, porque elas são reservadas à linguagem. Né? Outras linguagens, elas possuem características especiais. Por exemplo, se pegar em PHP, faz tempo que eu não mexo em PHP, mas eu acho que isso ainda é verdade. Né? As variáveis precisam ser inicializadas com um cifrão. Então, você quer colocar uma variável lá, idade. É cifrão, idade. Isso daí já identifica aquilo como uma variável. Em Perl, o caractere inicial indica o tipo. Então, se você usar cifrão, arroba, %, você vai falar que é uma string, é um tipo numérico e assim por diante. O endereço na memória que a variável está associada também é importante. Né? Na maioria das vezes, a gente não precisa conhecer. É exatamente por isso que a gente usa a linguagem de programação. Né? De nível, aumenta o nível aí. Você não precisa ficar sabendo detalhes de máquina. Mas saber que existe, que a variável não é uma entidade mística ali. Né? Ela é um negócio que está fisicamente no seu computador, na memória. Né? Além disso, ponteiros, referências, apelidos, tudo isso está relacionado a você saber que a variável sua é um objetinho lá alocado na memória. E também identificar que o endereço é uma coisa e o valor da variável é outra. Muitas vezes o endereço ele vai ser chamado de L-value, de left, né? De valor do lado esquerdo da atribuição. Então, quando você faz aqui um x recebe 10, desse aqui, uma atribuição, quando você fala x, você quer colocar na posição de memória que está o x, o valor 10. Então, L-value é o endereço.
Como vocês vão ver daqui a pouco, o valor vai ser o R-value, né? O valor do lado direito, o right value. É possível que existam múltiplas variáveis com o mesmo endereço, resultando no conceito de apelidos. Ou seja, eu tenho um ponteiro que aponta para o mesmo lugar de uma outra variável, então as duas apontam para o mesmo lugar. As duas fazem referência ao mesmo lugar, né? Se você pegar aqui em C++, por exemplo, eu tenho essa variável aqui que eu aloquei, que eu declarei aqui, que coloquei o valor 2 nela, e fiz um ponteiro e apontei para o endereço dela, né? Então, xptr e xvalue, eles fazem referência à mesma posição da memória, mas só que a sintaxe é diferente. Olha lá, se eu quiser saber o valor, da variável normal, é assim, e o endereço é assim. Se eu quiser saber o valor dela apontando com ponteiro, eu tenho que dereferenciar, e assim por diante, né? O tipo. Esse tipo da variável é muito importante, que ele vai definir quanto de memória, quanto de espaço de memória que eu tenho que alocar para colocar aquela variável, né? Geralmente também tem alguns tipos que são codificados de maneira diferente, então a representação binária dele vai significar uma coisa ou outra, né? Se você estiver colocando ele na memória, então o tipo é muito importante. Por exemplo, um int em Java especifica um valor inteiro na faixa de valores entre, deixa eu ver aqui, 214 milhões? Não, peraí. 2 bilhões, menos 2 bilhões a 2 bilhões. Porque ele é de 4 bytes. Agora há pouco eu falei milhões lá para vocês, mas era bilhões, eu errei. E operações aritméticas para adição, subtração, multiplicação, divisão e módulo. Quer dizer, quando você fala o tipo da sua variável, isso daí já vem com todo uma bagagem de tipo, quanto que cabe ali dentro, que operações que dá para fazer com aquele tipo, e assim por diante. Aqui no C, ó, um int, ele tem o comprimento de uma palavra, né? Pode ser 16 bits ou 32 bits, dependendo da arquitetura. Um char é 1 byte, olha lá, de menos 128 a 127, se for sinalizado, né? Aí você tem o float, já é 4 bytes, tem uma representação aqui, mais ou menos notação científica, né? Que a gente não vai entrar no mérito aqui. E o double, que tem o dobro, ele é o dobro da precisão, mas também é representado de maneira diferente. O valor é o conteúdo presente na célula de memória associada àquela variável, é chamado de R-value, por quê? Se voltar aqui. Porque ele está do lado direito. Quando ele está do lado direito da atribuição, quer dizer que eu quero saber o valor daquilo. Não tenho interesse em saber qual que é a posição de memória, qual que é o endereço. Então, é R-value, o valor direito, né? E uma observação aqui, ó, na maioria das vezes a gente deve pensar em células de memória sem ficar com muita coisa de detalhe, sem ater em detalhe. Então a gente tem que abstrair, como uma célula que tem a capacidade para conter um dado do tipo escolhido. Pensar em células físicas gera complicações muitas vezes desnecessárias, uma vez que elas geralmente têm capacidade insuficiente para a memória, para a maioria das variáveis que desejamos declarar. Então, assim, você tem que saber sobre o que significa você declarar uma variável, mas você pode programar sem ficar pensando muito preocupado com isso, porque as linguagens já têm os mecanismos que te ajudam a resolver os problemas. O tipo de vinculação também é uma característica importante que deve ser decidida no momento do design da sua linguagem, né? Você tem que decidir se a linkagem, a vinculação vai ser estática, quer dizer, ela vai ocorrer pela primeira vez antes do tempo de execução e vai ficar imutável. Vinculação de tipo, a variável, né? Você fala assim, declarei um int x. Essa vinculação ela é feita direto na compilação e depois você não pode mudar o tipo daquela variável. O tipo é estático. Em C, em Java é assim. O que acontece quando você faz assim? Os programas eles ficam mais eficientes, o código executável é mais compacto. Por quê? Porque já tem ali certinho o espaço que é necessário para cada variável. Aquilo lá não vai mudar, né? O programa fica mais legível, porque a sua variável não vai mudar de tipo no meio do programa. No entanto, requer maior disciplina por parte do programador, porque você tem que usar certinho os tipos de variáveis, declarar os tipos que são esperados para o uso. Qual que é a alternativa? Eu vou fazer uma linkagem, né, uma vinculação dinâmica, como é feito no PHP, no JavaScript e no Python, que a vinculação ocorre em tempo de execução e pode até ser mudada durante a execução do programa. Então, às vezes, você vai declarar uma variável ali de um tipo e depois que ela não vai ser mais utilizada daquela maneira, você pode reaproveitar ela e colocar um valor de outro tipo nela.
e a linguagem vai se virar lá e alocar a memória que caiba aquele negócio. Isso aí vai acontecer o quê? Vai dar maior flexibilidade, porque você pode fazer um monte de coisa a mais aqui, né? Programas ficam um pouco menos confiáveis, porque você tem menos detecção de erros por parte do compilador ou do interpretador, no caso essas linguagens são interpretadas, né? E a execução vai ficar mais lenta. Geralmente ela vai ser interpretada porque as coisas vão acontecendo ali à medida que a execução vai rolando, tá? Então, vinculação ou linkagem, né? Linkagem é uma palavra que não existe, provavelmente. Mas vinculação estática é o que vocês estão acostumados em linguagens mais tradicionais, mais antigas, como C e Java. E a vinculação dinâmica, que é a característica de linguagens interpretadas como PHP, JavaScript e Python, que também são linguagens mais novas, né? Aqui o estático, aqui, ó. Fiz a declaração de inteiro, num e sum, né? E esses caras aqui só vão ter valor inteiro pro resto da vida. E aqui no Python, no próprio prompt aqui, né? Ela declarei o num e coloquei o valor 10. Então, internamente a linguagem já sabe, se ele atribuiu 10, então o num é inteiro. Mandei imprimir. Depois eu peguei, na mesma sequência aqui, o num mesmo. Taquei lá dentro dele hello world, que é uma string, né? Mandei imprimir e ele imprimiu. Então, assim, o que você atribui, ele muda o tipo da variável para aquele negócio lá. Expressões e comandos, o primeiro é a atribuição. Então, uma operação de atribuição, o que ela faz fundamentalmente? Ela modifica o estado atual do programa que está em execução. Se você atribuiu um novo valor, atualizou ou atribuiu, inicializou uma variável no seu programa, você mudou o estado dele, né? Por convenção, todas as linguagens de programação imperativa, elas têm um único comando de atribuição, que às vezes, ou geralmente, vai ser o sinal de igual, né? Que a gente vai ler como recebe, igual está aqui, ó, x recebe 100. Em Fortran isso é assim. Às vezes, mas faz tempo que eu não vejo, hein? 2 pontos igual, que é um estilo meio algorítmico de ser aí, né? Como era no algol, no ADA. À esquerda do operador tem o L-value, né? A variável que vai receber o valor. E isso significa tipo, que vai colocar no endereço dela, né? E à direita vai ter o R-value, que é um valor, uma variável, um valor literal, tipo 10, do 100, igual está aqui, ou uma variável, que vai pegar o valor dela e atribuir para outra, ou uma expressão, né? Aqui eu tenho uma expressão. O y está recebendo o quê? O valor de x mais o valor da raiz quadrada do valor de a. A semântica é muito simples, a expressão ela vai ser avaliada, né? Ela vai ser desenvolvida, vai ser resolvida, né? Reduzida, até chegar a um valor que então é copiado para o destino dela, para a posição de memória do L-value, né? Que deve ter o mesmo tipo do retorno da expressão. Claro, né? Assim, y precisa ter o mesmo tipo do resultado de x mais raiz quadrada de a. Expressões podem ser escritas com operadores matemáticos e lógicos, chamadas de funções. As linguagens geralmente já vêm com um monte de função matemática por padrão, né? Fortran, C++ e Java e ADA aqui. Eu coloquei alguns exemplos, então se quisesse fazer seno, cosseno, tangente, log na base 10, potência, raiz, ceiling e floor, que são arredondamentos para cima e para baixo, né? E os nomes das funções aqui, ó, são muito parecidos, né? Os comandos de controle são os reconhecedores de estado, que eu falei aquela hora, é o policial, né, do seu programa lá, ele vai parar no programa em determinado momento e testar para ver para onde que ele tem que ir. São responsáveis pela avaliação então do estado atual do programa, guiam os próximos passos. Sem expressões de controles, as instruções são executadas na exata ordem que elas aparecem no programa. Então, vai ter programa que vai ser assim, ele não precisa, ele tem ali a sequência de passos e não tem alternativa de caminhos, né? Mas, em geral, a gente vai ter reconhecedores de estados. Os dois mais importantes são os condicionais e os laços. Aqui é um programa aqui, ó, na arquitetura de von Neumann, né? Então, as instruções, exatamente da maneira que elas aparecem aqui, elas são colocadas na memória, né? Executadas aqui na sequência, a não ser que você tenha aqui um if, por exemplo, que pula, um for que repete. Comandos de seleção, também chamado de condicionais, são compostos por 3 partes. Você tem um teste, que é o if, aqui tem um código em ADA aqui, ó, se a quantidade de horas for menor ou igual a 40, então o if investiga, ele faz o teste, verifica se aquele valor está numa faixa que você precisa, assim por diante, né? Aí você tem um comando then,
que é o comando que vai ser executado se aquilo lá for satisfeito, se o teste for verdadeiro, e um else, que é uma alternativa. Se aquilo lá não for verdade, então você tem que fazer outra coisa. Né? Esse else geralmente é facultativo, às vezes você vai precisar dele, às vezes não. Aqui é para pagar hora extra, se não me engano. Ó, você tem uma taxa que multiplica a hora, se for maior do que 40, aí depois você vai acrescentar um fator de 1.5 aqui nas horas que passaram de 40 horas na semana aqui para pagar a hora extra do cara. No caso de ADA aqui você ainda tem um end if, né? Mas várias outras linguagens não tem isso não. Os comandos de iteração, também chamado muito frequentemente de laço ou de loop, né? Eles são compostos por duas partes, também tem um teste, né? For, while, do while. Então aqui, ó, enquanto o i for menor do que 10, isso é um teste. Né? Quer dizer, toda vez que ele fizer uma iteração, que ele fizer uma volta, uma execução daquele negócio lá, ele vai fazer um teste. E depois tem um bloco de comandos a ser executado enquanto o teste for verdadeiro. O teste é reavaliado ao final da execução do bloco, ou no começo, e vai repetindo enquanto aquele negócio lá estiver sendo satisfeito. Aqui tem um código em C. Né? Enquanto o if é menor que 10, eu faço isso. Aqui eu tenho um for, né, que é quando você tem a variável de controle aqui, o i, né, assim por diante. Abstração procedural, modularidade, eu vou falar uma palavra que resume tudo, que é função. Função, às vezes, em outras linguagens, vai se chamar de rotina, subprograma, procedimento. Mas a gente pode pensar, basicamente, no conceito de função, que vocês já conhecem. Eles vão ser elementos importantes nas linguagens de programação imperativas, né? E, ainda que não sejam obrigatórios. Função serve para quê? Para modularizar e para você reaproveitar o código, não ficar reescrevendo toda vez que você vai precisar. Né? Eu vou mostrar um caso daqui a pouco aqui no próximo slide, onde que você usa para organizar e para reaproveitar o código. Geralmente segue em que forma? Vai ter um nome, aquele trechinho de código seu lá, aquela função sua. Vai ter entrada, que são os parâmetros ou argumentos, né? Que, para eu calcular a potência, eu preciso da base e do expoente. Então, a base e o expoente são entradas e o resultado é a saída, que é o valor de retorno, né? Eu já até falei que geralmente vai ter um comando return, né? Que vai dar o resultado daquela função. Traz aos programas uma característica importante, né? A modularidade. Você pode dividir seu programa em módulos, pequenos módulos, e geralmente módulos pequenos são mais gerenciáveis, mais fáceis de depurar do que se você fizer um programão monolítico aí. Programas grandes e complicados podem ser divididos, beleza, facilita a gerência. Você pode deixar na main só ali a linhinha básica do que seu programa está fazendo e cada parte daquele processamento é feito numa função. Aqui está uma função, inclusive recursiva, aqui escrita em C para cálculo de fatorial, né? O return, a lista de parâmetros e o tipo do retorno. Aqui é uma caixa, né, que é a função, entrada, processamento, saída. Desde o início do desenvolvimento de linguagens imperativas, o valor de funções e trechos de códigos reutilizáveis já foi reconhecido, quer dizer, o pessoal gostou da ideia de reutilizar. Né? E o processo de abstração procedural permite ao programador se preocupar principalmente com a interface entre a função e o que ela calcula, ignorando detalhes de como o cálculo é utilizado. Então, se você tem uma função que você sabe que ela é confiável e que ela calcula, por exemplo, a raiz quadrada de um número, igual a SQRT, você só aprende como é que ela funciona, quer dizer, o que eu tenho que passar para ela e o que ela me devolve, e utiliza. Né? Raiz quadrada ainda é uma coisa simples. Né? Imagina que você tivesse uma função que realiza uma ordenação de um vetor. Então, você imagina, o que ela recebe? Ela recebe o vetor, ali uma referência para a primeira posição do vetor e o tamanho dele. E não retorna nada, ela é void. Beleza, se você souber utilizar, você não precisa nem saber como é que está implementada essa ordenação. Você simplesmente utiliza. Isso aí faz com que assim, o código reutilizável te ajude e torne o programa mais simples de escrever. Aqui ó, tem uma função imprime vetor, que simplesmente vai receber um vetor, né, uma referência para a primeira posição de um vetor e o tamanho dele. Ela não retorna nada, né, porque ela já imprime o próprio vetor aqui dentro. Escrito em C++ isso aqui. Uma função bubble sort, que ordena o vetor passado como parâmetro de tamanho tan aqui, utilizando o método bubble sort, que é quadrático, né? Ele não é super eficiente, mas ordena.
E na main, como é que fica a main? A main fica bem clara. Eu declarei vetores, imprimi o vetor desordenado, chamei o método de ordenação, imprimi ele ordenado. Olha só, imprime, bubble sort, imprime. Fica muito fácil de você ler o programa e entender o que ele está fazendo. As linguagens ainda modernas, elas possuem bibliotecas de funções e de classes, como a gente vai ver em aulas subsequentes, aí, que facilitam o desenvolvimento de aplicações mais complexas. Você não precisa ficar reescrevendo códigos que são testados exaustivamente, que já estão disponibilizados para o público aí, por parte da própria linguagem, como é o caso da STL, né? Standard Template Library do C++. Você precisa usar. Então, se lá na biblioteca tem um método sort que faz ordenação eficiente de vetores, para que eu vou escrever o meu método e está passível ali a cometer erros e tal? Eu uso. Então, essa utilização de bibliotecas pode ser bem interessante para o programador. É importante que você conheça a sua linguagem de programação que você está atuando. Só para recapitular, então, linguagens imperativas, primeira coisa, refletem a arquitetura do von Neumann, que é aquela em que tanto o programa quanto as variáveis ficam na memória, a execução é sequencial e tal. A atribuição é o coração do paradigma, porque é ela que vai atualizar o estado do seu programa a cada passo. Os comandos são executados na ordem que aparece na memória, né? Na ordem que estão listados no seu código. As linguagens vão dar suporte a declarações de variáveis, né? Para dar suporte ao conceito de estado. Condicionais e laços que vão ser reconhecedores desse estado e que podem mudar um pouquinho a questão da ordem sequencial aqui, pulando trechos ou repetindo trechos de códigos. Vão ter suporte à abstração procedural, ou seja, modularização, declaração de funções. E as linguagens mais populares são o C++, o Ada, Fortran, COBOL, ALGOL, Java e uma parte, né, o Python. Só que essas linguagens aqui, assim como o C++, são também orientadas a objeto. Tá joia? Então eu vou pausar a missão aqui um pouquinho. Na próxima aula a gente vai ver mais coisas e ilustrar com exemplos práticos da linguagem Python o paradigma de programação imperativa. Tá joia? Bons estudos e até a próxima semana.